noite, irmãos. Que as bênçãos do Divino Mestre Jesus estejam conosco agora e sempre. Hoje nos cabe a responsabilidade de compartilhar com todos os presentes aqui a reflexão de um capítulo do Evangelho de Jesus e Lucas, o capítulo 17. E Lucas inicia esse capítulo falando de um ensinamento de Jesus aos seus discípulos. Jesus diz aos seus discípulos que o escândalo virá. Impossível impedir o escândalo, mas ai do homem por quem chegue. E ele adianta: seria melhor que se atasse uma roda de moinho ao pescoço desse homem e jogasse ao mar, para que ele não viesse dificultar a marcha de nenhum daqueles mais pequenininhos, nenhum de nós. E a lição de hoje ela traz como título Na Propaganda. É por isso que nós estamos citando primeiramente o capítulo que Lucas, que está citado aqui pelo Emmanuel, no capítulo 17. O versículo que está para a nossa meditação de hoje é o versículo número 17, número 32, 23 é ele. Olha só. Todos nós estamos aqui, encarnados agora no orbe terrestre. Não estamos aqui a passeio. Nós estamos a trabalho. Queiramos ou não, estamos a trabalho. Jesus é quem primeiro nos traz essa informação. No dia em que ele responde a Pilatos: eu não vim a este mundo sem que ser, só para fazer a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então Jesus não veio a passeio aqui. Jesus não veio olhar o que o mundo, o que o povo estava fazendo no mundo. Jesus, o Cristo, veio a trabalho. E todos nós, Deus não colocou nenhum de nós aqui, nessa terra, a não ser para o trabalho, para trabalhar. É a trabalho que estamos aqui. E assim sendo, a gente vai observar o trabalho de Jesus, por exemplo, que é o primeiro exemplo, é o melhor exemplo, talvez, também é a quem nós devemos seguir, é o caminho. Mas o livro a estudo aqui é o nome desse livro, Caminho, Verdade e Vida. Mas o caminho, ele precisa ser percorrido. Esta semana passada, nós acabamos vendo é alguma coisa que alguém escreveu, me foge a palavra, mas era um nordestino que escreveu um poema. Vocês vejam a diferença? Olha a dificuldade que há para que a gente possa, sem o hábito de fazer, sem que a gente esteja fazendo alguma coisa, dificilmente você tem facilidade em propagar aquilo.
Poema. Eu tive uma dificuldade danada agora para me lembrar o nome poema. A Neiva, a maior facilidade quando ela vai falar qualquer coisa a respeito da arte. Mas assim, ele escreve um poema e lá eu encontrei 3 coisas interessantes. O poema é lindo, mas ele disse assim: a vida é uma corrida. E essa corrida não é para competição. Entendimento nosso, essa corrida é para o trabalho, é dever. Se correr na vida em busca do acerto é dever de cada um de nós. E ele está lá dizendo: a corrida, aquele que será vitorioso, não é o que chega primeiro, não será ele glorificado porque chega primeiro, não. É quem melhor observar o caminho. É quem melhor observar o caminho. Está lá num poema despretensioso de um rapaz simples. Mas ele disse lá um pouquinho à frente: é preciso que a gente caminhe, aprenda a caminhar para que possa correr. E nesse caminhar ou na corrida, nós precisamos deixar nos nossos rastros, temos que deixar marcas que sejam sementes que fluidifiquem, que germinem onde nós estamos passando. Jesus, nos rastros de Jesus, observemos os rastros de Jesus para nosso início de conversa. O quanto há de produtividade, a quanto está diferente de nós a propaganda que Jesus fez do Cristo e de Deus. Cristo vem, através de Jesus, propalar Deus para nós, mostrar o Pai a nós, porque todos já conheciam Deus. Aliás, conhecíamos, eram muitos deuses, mas Jesus não, ele veio apresentar para nós o Pai que ama, que é o amor, o Pai que é a justiça, o Pai que cuida de nós. Então esse mesmo Pai que Jesus traz para mostrar o povo daquela época, ele está conosco aqui agora. Mas na lição de hoje, antes desta informação que Emmanuel coloca aqui de Lucas, fizeram uma pergunta a Jesus: quando virá o reino de Deus para nós? Quando virá o reino de Deus? Jesus falou: não virá, não vem. Olha só, não vem o reino de Deus, não virá. Quem estiver esperando que o reino de Deus chegue, está perdendo tempo, porque ele não virá, diz Jesus, não vem. Aqui na lição de hoje, no capítulo 17 do Evangelho, da Bíblia Sagrada, lá nas Escrituras. E por que ele não vem? Porque ele se encontra dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós, de todos nós. Como nós vamos esperar o reino de Deus? Nós temos que fazer brilhe em nós esse reino. Está aí Jesus a dizer: faz brilhar a tua luz, mostra para o mundo a grandeza que é. Cada um de nós está a trabalho e com a responsabilidade de mostrar Deus para o outro que está em condições um pouco menos que a nossa, às vezes um pouco mais descuidado que nós, talvez, um pouco menos interessado que nós, talvez.
Mas é o dever de cada um de nós fazer esse trabalho. Ide e ensinai. Também Jesus falou, ide e ensinai. Agora, vamos voltando aqui. Como é que Jesus ensinou a humanidade? Quando Jesus veio à Terra, num corpo de carne, recebe um corpo perecível igual ao nosso, ele encontra aqui na Terra, naquela época já, ciências formadas, religiões montadas, crenças por aí. Ele encontrou recursos financeiros, como também a pobreza está lá junto. Naquela época Jesus encontrou isso. Mas o que veio fazer Jesus a não ser trabalhar em benefício das informações que tinham sido desperdiçadas pelos que antecederam? Olha que não são poucos, muitos são os que trouxeram as notícias primeiras do reino de Deus para nós, para essa humanidade agora. Mas quando Jesus chega, ele abre, como que abre assim, uma grande porta. Hoje a gente pode compreender, abre-se um painel, uma janela, lá no computador, no celular, se abre isso aí, para que entre mais informações e notícias para nós, não é assim? Então Jesus veio e abriu essa janela do conhecimento de Deus para nós, amando a cada criatura que se pôs perto dele, servindo a todas as criaturas que o buscaram. Nessa passagem de Lucas, está também contando, ele, na sua viagem que está fazendo nessa passagem, ele passa lá pela Judéia, e lá um grupo de leprosos o acompanha, o seu grupo de aprendizes. E de longe gritaram: Senhor, te apieda de nós que estamos sofrendo muito. Jesus olha para eles e diz: vão se mostrar aos sacerdotes, para que eles tomem ciência do que eles vieram fazer aqui. Tome os cuidados necessários com o trabalho que precisa ser feito. Foram embora os 10. Quando percebeu que estava curado, voltou para agradecer a Deus. Ajoelhou-se nos pés de Jesus, agradecendo. E Jesus pergunta: que deu os outros? Eram 10, que deu os 9? Só um veio e ainda é estrangeiro? É um samaritano. Pois está aí de novo um samaritano dentro da história do cristianismo, quando Jesus apresenta a qualidade melhor que nós temos, que é a qualidade da compreensão, o respeito a Deus, agradecimento que temos pela vida. Os samaritanos provaram isso nessas duas passagens, tanto lá na estrada, quando socorreu aquele homem doente, judiado, tanto agora nessa outra passagem que Lucas nos apresenta aqui. Aí Jesus está também dizendo para eles: o reino de Deus não vem, o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Buscai, faz com que ele surja e alimente aqueles famintos que estão de necessidade do conhecimento, da própria fé. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, digo eu, Jesus disse, transportarás montanha, manda que essa montanha saia daí e vá para o mar e ela te obedecerá. Mas nós estamos agora na terra, novamente,
Estamos dizendo novamente porque nós estivemos aqui, não foi só uma vez, senão não estaríamos com estas condições de estarmos hoje assentados calmamente num ambiente de paz, a ouvir informações de Jesus que nós havíamos esquecidos em muitos casos, ou que tivemos o desprezo por tudo isso antigamente, em passagens outras. Estamos aqui contadas vezes, não sabemos, mas são muitas as vezes que já tivemos por aqui. Neste grupo de conversa que agora se forma aqui conosco estão muitos irmãos que estão sem essa roupagem mais grosseira. Estão aqui conosco. Nós não estamos a perceber, porque a nossa compreensão ainda está nos faltando neste mistério. Não temos a fé suficiente para que se transporte as montanhas que estão sobre nós, para que a gente possa ver a vida real, a nossa vida. É por isso, talvez, não tenhamos dando o valor que nós precisávamos dar a nós mesmos, enquanto seres eternos que somos. Nós estamos vivendo muito mais esse lado perecível, a matéria. É por isso valorizamos tudo que está na nossa mão, na nossa presença, que podemos pegar, esquecendo de nos aperfeiçoar, nos melhorar, nos fazer propagandista de Deus, conforme Jesus se fez e se mostrou, para que essa crença, para que essa fé, para que isto possa crescer no mundo, a ponto do reino de Deus se apresentar em mim, nos meus atos, nas minhas ações, no meu pensamento, nas minhas palavras. Todos nós. Mas nós vamos assim, porque nós precisamos pelo menos falar da propaganda do livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel tira lá do versículo 23 e diz-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vardes, não vás, nem os sigais. Aqueles que estão dizendo, vem que Jesus está ali, Deus está lá, vamos lá ver. Não, não são as palavras, são as ações. Fazer a propaganda, palavras em palavras, é simples demais. Podemos fazer a todo instante. O fraseado das palavras às vezes nos embelezam, mas a oportunidade nossa não é esta, não, que o Cristo espera de nós, é a nossa ação de trabalho em benefício de nós mesmos. No conhecimento de quem somos, adquirimos isso em nós, conhecemos quem somos, já sabemos quem somos por acaso agora, encarnados e desencarnados que aqui estão. Nós estamos conscientes da nossa vida que é eterna. Eu sei de verdade que sou um ser eterno, conto com isso nas minhas ações, no meu trajeto, na minha corrida de vida. Ou os meus passos estão vazios, com alguns resíduos que impedem o meu rastro de semear ou de germinar os frutos que precisam ser germinados para o mundo. É preciso que a gente possa, tendo em nós a disposição de aprender, de estudar, verificando os ensinamentos de Jesus. As oportunidades são muitas, desde que nós nos conhecemos na vida, nós que estamos aqui. Eu até duvido que alguém não tenha ouvido falar ainda em Evangelho, não tenha ouvido falar ainda em apóstolos. Não é possível que alguém aqui não possa estar, ou não ter ouvido algumas vezes. Ora, quantas vezes será que nós já ouvimos essa solicitação a nós?
nos nossos dias de dificuldades ou nas nossas horas de lazer, de festa. É necessário que já haja festa, podemos usar mesmo. O que tem na terra precisa ser usado por nós, está aqui para nós. Podemos nos divertir, podemos nos alegrar, podemos fazer as coisas que nós precisamos fazer aqui, como homem. Cuida do corpo e da alma de Jesus. Nós precisamos cuidar do corpo, dar tudo o que o corpo precisa. A diversão faz parte disso, até as coisas mais luxuosas também, não tem problema nenhum. Mas é necessário que nós tenhamos também cuidando da alma, porque são aí que está a nossa eternidade. Essa é a nossa eternidade, é o Espírito que vive. Precisamos cuidar do Espírito, e como se cuida de quem não conhece? É preciso conhecer então a nós mesmos, para saber quem sou, de onde venho, para onde vou, o que eu estou fazendo agora no orbe terrestre, aqui em Brasília, capital do país, do coração do mundo, é da pátria do Evangelho. O que eu estou colaborando? O que eu estou passando para aqueles que vêm para cá? São tantas criaturas que chegam ao nosso país de fora, sem orientações ou com orientações de forma. Qual é a minha propaganda enquanto criatura que teve a oportunidade de estar aqui, vivenciando o Evangelho de Jesus? Porque foi aqui que o Cristo conseguiu localizar essa árvore viva do cristianismo, e trouxe para cá aqueles que sabiam cuidar. Um jardineiro excelente que não teve nenhum desperdício em seu tempo de preservar essa árvore do cristianismo, que cresceu que seus galhos hoje eivaram os mundos afora, por aí afora. Esses galhos dessa árvore do cristianismo que está plantada, implantada no coração do mundo, na pátria do Evangelho, chamado Brasil. O que eu estou colaborando? Qual é a minha colaboração nessa propaganda? Será que eu estou fazendo o que preciso fazer? O que devo fazer? É perguntas que nós estamos precisando fazer, porque aqui está, ei-lo aqui, Jesus está aqui, Ele está ali. Não vades, não. Procura Jesus, procura o Cristo, procura Deus dentro de ti, faz o teu esforço e vive. Doutor da lei perguntou a Jesus: como alcançar o reino dos céus? Observa as Escrituras. Isso eu já sei desde a minha juventude. O que lês nela? Jesus pergunta a ele: o que lês nas Escrituras? E ele cita lá os mandamentos. Não mata, não rouba, tudo aquilo ele citou. Acabou de citar aquilo, Jesus disse: falaste muito bem, faz isso e viverás. Disse: não, peraí, o que falta a mais para que eu ganhe o reino dos céus? Aí modificou. O que falta a mais do que isso que eu já faço, para que eu ganhe o reino dos céus? É Jesus olhando para aquele homem, doutor da lei, já de idade um tanto à frente, conhecedor das Escrituras, sabia os mandamentos ao decor. Fala para ele: vai, se queres ser puro, vai, desfaz de todos os teus bens, dando aos pobres, depois vem e me segue. O homem, o doutor da lei, não compreendeu Jesus, porque ele imaginava que Jesus estava mandando ele se desfazer dos seus bens materiais para dar aos pobres que tivessem com fome.
Não era só isso. Jesus estava pedindo para que ele desse o que ele tinha, tudo o que ele tinha, ele se desfizesse daquilo, porque a sabedoria, o conhecimento, aquilo que a gente adquire para nós e deixa aqui, não serve para nada. Paulo, ele diz: se eu tiver o conhecimento de todos os idiomas, falar todas as línguas, dos homens e dos anjos, se eu tiver a fé que possa transportar montanhas e tantas outras coisas, se eu não tiver a caridade, nada disso me servirá. Não serve para você. O acúmulo do conhecimento só serve se você propalar e sair. É entregar para o outro aquilo que te pertence agora, ou que está contigo. Porque somos nós todos passageiros, numa embarcação que não para, a vida que nos conduz à eternidade. Muito obrigado, uma boa noite para todos.